A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. Portugal tem até o momento 331 casos confirmados de infecção por coronavírus. 3 pessoas já recuperaram e o total de casos suspeitos sobe para 2.908. Segundo o boletim epistemológico publicado esta segunda-feira, 16 de março, Portugal registrou até agora 331 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, Covid-19. O total de casos suspeitos subiu para 2.908. Sabe-se também que o total de casos não confirmados é de 2.203. Há 374 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Recuperou mais uma pessoa, elevando o número de recuperados para um total de 3. Neste momento há 4.592 casos a serem acompanhados com contactos de vigilância pelas autoridades. Entre os casos importados o registro é de 1 de Alemanha, 1 de Andorra, 1 da Bélgica, 16 de Espanha, 9 de França, 14 de Itália e 5 da Suíça. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que registra mais casos, com 142 casos confirmados até o momento. Segue-se a região Norte com 138 casos. A região Centro registra 31 casos, o Algarve tem 13 casos e os Açores mantêm um caso confirmado de infecção. Madeira e Alentejo continuam sem registrar casos. Há ainda a registrar 5 casos de infecção no estrangeiro. Neste momento, Portugal registra 18 cadeias de transmissão ativas. No total estão 139 pessoas internadas, 18 das quais em cuidados intensivos. Os principais sintomas são tosse, 53%, febre, 31%, dificuldade respiratória, 9%, cefaleia, 19%, dores musculares, 18% e fraqueza generalizada, 13%. Se considerarmos as faixas etárias, há 3 casos até aos 9 anos de idade, 27 casos entre os 10 e 19 anos, 38 casos entre os 20 e os 19 anos, 65 casos entre os 30 e 39 anos, 68 casos entre os 40 e os 49 anos, 52 casos entre os 50 e os 59 anos, 37 casos entre os 60 e os 69 anos e 40 casos de pessoas com mais de 70 anos. O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detectado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo. O número de infectados no mundo é superior a 169 mil pessoas, com casos registrados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo em Portugal. Do total de infectados, mais de 77 mil recuperaram. Além da suspensão das aulas, o governo declarou estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidades de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas. Posteriormente, o governo proibiu o consumo de álcool na via pública e eventos com mais de 100 pessoas.
Os governos regionais da Madeira e dos Açores decidiram impor um período de quarentena a todos os passageiros que aterrarem nos arquipélagos, enquanto o governo da República desaconselhou as deslocações às ilhas. O governo, em colaboração com o executivo espanhol, está ainda a tomar os passos necessários para limitar a circulação na fronteira terrestre comum com a Espanha a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia. Cartões de cidadão, cartas de condução e outros documentos que tenham de ser renovados vão continuar a ser válidos mesmo depois de expirados, até 30 de junho, segundo o regime excepcional publicado na sexta-feira. O decreto-lei foi publicado em suplemento na sexta-feira e estabeleceu medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, como a suspensão das atividades letivas ou isolamento profilático por causa do surto do novo coronavírus. As medidas de exceção pretendem promover o distanciamento social e isolamento profilático, considerando a eventual impossibilidade dos cidadãos em renovar ou obter documentos relevantes para o exercício de direitos, decorrente do encerramento de instalações, importa prever a obrigatoriedade de aceitação pelas autoridades públicas da exibição de documentos, cujo prazo de validade expire, explica o executivo no diploma. No entanto, este regime excepcional tem prazos e só beneficia os detentores de documentos que começaram a perder validade no final de fevereiro, e não antes. As autoridades públicas aceitam, para todos os efeitos legais, a exibição de documentos suscetíveis de renovação cujo prazo de validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores ou posteriores. O governo determina ainda, no diploma, uma extensão de validade de alguns documentos que expiravam a partir de sábado. O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registros e da identificação civil, carta de condução, bem como os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja validade termine a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei são aceites, nos mesmos termos, até 30 de junho de 2020. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou no domingo à noite Conselho de Estado para quarta-feira. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, afirmou esta segunda-feira que o parlamento poderá debater ainda na quarta-feira uma eventual declaração do estado de emergência para fazer face à pandemia de Covid-19. De acordo com Ferro Rodrigues, que já falou com o presidente da República, o Conselho de Estado, que estava previsto para as 15 horas, passará para o período da manhã de forma a que o plenário possa debater, à tarde, uma eventual declaração do estado de emergência. Questionado se entende ser necessária essa declaração, a segunda figura do Estado remeteu a sua posição para depois de conhecer os pressupostos sob os quais será eventualmente decretado. Sem conhecer a configuração, não posso dizer mais nada, afirmou. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou no domingo à noite Conselho de Estado para quarta-feira para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência. Foram detectados pelo menos 3 casos suspeitos de Covid-19 em cadeias do país. Os serviços prisionais não desmentem que não foi feito qualquer contato para a linha Saúde 24, após terem sido detectados pelo menos 3 casos suspeitos de coronavírus em cadeias do país. Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, explicou ao CM que os casos em análise ocorreram no estabelecimento prisional de Lisboa, EPL, e ainda nas cadeias da Carregueira, Sintra, e de Custóias, Porto, entre sexta-feira e domingo. Na cadeia da capital, refere Jorge Alves, o preso com suspeitas da doença está detido na ala A, e começou com febre, tosse e dores no corpo. Deu conta da situação, e quiseram pô-lo em quarentena num local sem condições. Veio a ser posto na ala F, juntamente com um companheiro de cela. Não foi feito qualquer contato para a linha de apoio Saúde 24, explicou Jorge Alves. Ao CM, os serviços prisionais garante que o acompanhamento para o recluso que se encontra constipado seguiu os procedimentos previstos para este tipo de patologias, acrescentando que o mesmo está em cela individual e sozinho.
Nas cadeias da Carregueira e Custóias, respectivamente, as situações suspeitas prendem-se com um cozinheiro da empresa Uniself e com um guarda. No primeiro caso, registrado ontem, os serviços prisionais falam numa indisposição insuscetível de poder ser associada ao Covid-19. Já quanto ao caso de Custóias, a resposta oficial é de que o elemento de vigilância não se encontra de quarentena, nem vive situação de vida pessoa que o determine clinicamente. Jorge Alves disse ao CM que vai enviar um ofício ao diretor-geral dos serviços prisionais, Rômulo Mateus, denunciando estas situações. A ideia é denunciar que o plano de contingência que a direção-geral divulgou pelas cadeias está a ser cumprido ao critério de cada diretor. Há casos de visitas em cadeias, com dezenas de pessoas sem proteção, incluindo guardas e reclusos, concluiu. Os doentes devem manter o tratamento, diz o Infarmed. O Infarmed insiste que não há dados científicos que confirmem a relação entre qualquer agravamento da infecção pelo novo coronavírus e a toma de ibuprofeno e diz aos doentes que devem manter o tratamento. Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde reafirma o que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse no domingo e sublinha: não há motivo para os doentes que se encontrem em tratamento com os referidos medicamentos ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios não esteroides o interrompam. O Infarmed diz que a possível exacerbação das infecções, na generalidade, e a toma de ibuprofeno está a ser avaliada na União Europeia, no Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento, e deverá estar concluída em maio. Espera-se que esta análise, cuja conclusão se aguarda em maio de 2020, permita esclarecer se existe uma associação entre a toma de ibuprofeno e a exacerbação das infecções. Dado que o ibuprofeno é utilizado para tratar os sintomas iniciais das infecções, será extremamente complexo determinar esta relação, explica a nota. Assim, acrescenta o Infarmed, não há motivo para os doentes que se encontrem em tratamento com os referidos medicamentos o interrompam. A Autoridade Nacional do Medicamento recorda ainda que o tratamento sintomático da febre deve ser realizado através do uso de paracetamol como primeira alternativa, mas sublinha que não há evidências para contraindicar o uso de ibuprofeno. Os dois medicamentos devem ser utilizados com base na informação constante do resumo das características do medicamento e folheto informativo, adianta. O Infarmed aconselha os doentes a respeitarem sempre as indicações dos seus médicos assistentes no uso racional dos medicamentos prescritos. Esta nota do Infarmed surgiu depois de, no fim de semana, numa publicação nas redes sociais, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, ter desaconselhado a ingestão de medicamentos anti-inflamatórios, como o Brufen, uma vez que poderiam agravar a infecção dos doentes infectados pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.